Vamos lá? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre os dons e carismas do Espírito Santo. Mas antes de começar, vamos rever o que nós vimos na aula passada sobre os sacramentos da Igreja Católica. Eu não vou fazer uma revisão extensa, porque se der tempo nós vamos ter um joguinho hoje. E o jogo vai ser sobre os sacramentos da Igreja Católica. Então, se eu explicar demais, eu vou estar dando respostas. Mas falando sobre os sacramentos da iniciação, batismo, confirmação e Eucaristia, ou batismo, Eucaristia e confirmação. Alguém tem alguma dúvida sobre a importância, os símbolos ou o ritual desses três? Não? Esse nós batemos um pouco mais porque vimos para a preparação, para a iniciação e vimos de novo agora na aula passada, né? Porém, os dois outros grupos, da cura e do serviço, nós trabalhamos um pouco mais na aula passada. O da reconciliação, falamos sobre a parte da confissão, a razão pela confissão, falando o que causa a confissão, os efeitos, aí brincamos com a metanoia, né? A unção dos enfermos, que graças a Deus esse conhecimento já operou uma bênção com a tia da Flávia, que graças a Deus recebeu a unção dos enfermos um pouco antes de descansar. A parte de serviços, a ordem, que é a ordenação dos nossos padres, e o matrimônio, que é o sacramento de união do homem e da mulher com Deus. Estamos bem? Só quero colocar uma coisa, na ordem também entre os diáconos, tá? Então, os diáconos permanentes e os transitórios, tá bom? Na verdade, padre e diáconos. E diáconos, né? Estão bem? Sim. Vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Vocês talvez vão escutar termos como os dons infusos, né? Ou vocês vão ouvir o número de 12. São 12 os dons do Espírito Santo. Na verdade, existem dois grupos. Tem o que são chamados de dons infusos, que muitos referem a esses como os dons do Espírito Santo. São aqueles dons que o Espírito Santo infunde em nós. E os outros são os carismas. São os ensinamentos que o Espírito Santo nos dá de como fazer uso desses dons que nós recebemos como parte da infusão. Perguntinha. Tá a caneta aí, coração? Não? Tem. Cadê a pasta? A pasta vai começar a contar pontos já. Vamos lá. A pasta grande. Aqui, ó. Vamos lá, vamos começar a somar ponto. Tem tempo que a gente não soma ponto essas aqui. Pergunta. Fácil, hein? Só para começar a esquentar os motores. Quando nós recebemos a infusão do Espírito Santo? No batismo. No batismo. Então, o ostensório, cinquentinha. Vamos lá. Os 7, nós vamos ver então, são 7 dons do Espírito Santo e são 5 carismas. Tá? E a ideia é essa. Os primeiros são as capacitações que o Espírito Santo nos dá. E o segundo grupo é o ensinamento de como usar essa capacitação para o crescimento da nossa igreja, da nossa comunidade. Tá? O primeiro dom, vamos lá pegar o livro da catequese? Alguém lê para mim, do Catecismo, SIC 1831. Qual o número? 1831. E outra pessoa pega a Bíblia também em 1 Reis. Pode ler. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência,
piedade, temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam-os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Teu Espírito bom me guie por uma estrada plana. Todo aquele que se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros do Cristo. Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. A tradição da igreja enumera 12: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. O 1831, na verdade, cobre todos os dons. É por isso que eu li de início, porque não vamos precisar ler de novo, conforme a gente passa agora dom para dom, porque ele posiciona os dons do Espírito Santo. Vamos falar sobre o primeiro. Cadê? Alguém está com a Bíblia aberta? Eu já. Então vamos lá. 1 de Reis, capítulo 3, Versículo. de 9 a 12. Você tem Bíblia? Pode repetir? 3, 1 de Reis, capítulo 3, versículo 9 a 12. Posso ler? Todo mundo já achou? Dá só um minutinho, Léo, por favor. Hã? Pode ir, eu estou sem óculos. Ah, tá sem óculos? Pode ir. Então vamos lá, Léo. Dais, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal, pois, sem isso, quem poderia julgar o vosso povo tão numeroso? O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: pois que me fizeste este pedido e não pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte, nem os teus inimigos, mas sim a inteligência para praticar a justiça. Vou satisfazer o teu desejo. Eu te dou um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti e nem haverá depois de ti. Dou-te, além disso, o que não me pediste, riquezas e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. E se andares em meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, como fez o rei Davi, teu pai, prolongarei a tua vida. Quando Salomão despertou, deu-se conta que tinha sido... Já passou do 12? É 9 a 12 só. Já está no 14. É, Perdão. o 12 foi antes dele. Se empolgou, né? Não, tá. Ele Ah, se vamos empolgou, escutar. ele não Você falou. vê, vocês lembram aonde que eu mencionei essa mesma passagem? Ou esse mesmo evento? Na aula passada sobre sonhos? Não, foi na verdade, lembra que nós falamos sobre a história da Igreja Católica? Um dos momentos foi sobre o rei Salomão. Esse é o momento em que ele pede sabedoria. Deus diz, peça que te darei. E ele pede sabedoria. E Deus dá sabedoria e muito mais, né? Então, é importante porque esse é o dom da sabedoria, que permite, é o dom que nos capacita a ver as coisas sobre o ponto de vista de Deus. Certo? É amar, nos ensina a amar o que é certo, nos ensina a desprezar o que é errado. Essa sabedoria que nós recebemos do Espírito Santo no batismo e que depois recebemos o 2.0 quando? Confirmação. Na confirmação.
Na confirmação é que se faz a infusão mesmo do Espírito Santo. Por quê? Porque naquele momento nós já somos indivíduos e capazes de processar esses dons. Há muita gente que é batizada e não confirma depois. Exatamente. Nesse momento da confirmação é quando você recebe essa infusão, até porque aí você recebe essa infusão, na verdade, porque na confirmação, há muitos estudiosos que olham a confirmação, a infusão do Espírito Santo, como a armadura do Espírito Santo. É o momento que ele te chama para o exército de Cristo e te equipa para se defender e defender a sua fé. Então, quando ele fala os dons do Espírito Santo, é essa armadura que o Espírito Santo te dá para enfrentar as turbulências que muitas vezes são nos anos de adolescência. Muita gente está confirmando, se você seguir o processo normal, você vai estar confirmando 15, 16, 17 anos. São os piores anos. São os mares revoltos. É quando Cristo vem acalmar as almas. É o Espírito Santo te ajudando nesse processo de transição, onde a influência do mundo é mais forte. Porque você ainda não tem ainda dons como a sabedoria que te dá o discernimento de ver as coisas do mundo com o olhar de Deus. Então, esse é o dom da sabedoria. Eu nunca tinha pensado nessa importância atrelada à época da vida. Eu, por exemplo, fui agora fazer a confirmação, né? Depois de burro velho, como a gente chama. Eu não tinha crise. Mas, realmente, se a gente parar e observar que é uma época da aborrecência, como a gente chama também, né? Que há tantos conflitos, há toda uma formação ali naquele momento de caráter, personalidade, profissional. É um mar revolto, como você acabou de falar. Tem uma grande importância esse momento, sim. E você veja bem, aquele que está em casa, e em casa eu chamo aqui, dentro da igreja doméstica, em solo firme, não tem mar turbulentos. Aquele que saiu ao mundo está navegando, está exposto. E não é incomum na adolescência você tem essa atitude de rebeldia, essa atitude de estar fora, né, daquela proteção, do safe haven, né, que eles chamam, esse ambiente que você está protegido dentro da sua igreja doméstica. Entendeu? O próximo. Estão todos aqui? Entendimento. Então, estamos no entendimento. Lucas 24. O dom do entendimento. O dom do entendimento também é às vezes chamado de dom da inteligência. Lucas 24. 24, capítulo 24, versículo 25. Enquanto vocês procuram, o entendimento... Só 25. Achou? Vai lá. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes de tudo o que anunciaram os profetas. O dom da inteligência, ou o dom do entendimento, né, você vê traduções e versões diferentes, é na verdade o que nos capacita a ver as verdades de fé de uma forma mais profunda. Esses dons... Quer que eu conecte? Esse dom... Não, tranquilo, eu vou ver aqui por quê. Esse dom é especialmente importante. Por que esse dom é especialmente importante? Vamos lá. Valendo cinquentinha. Cinquentinha. Por que o dom do entendimento é importante? Se me pagar 100, eu dou dica. Vamos lá. Porque através do entendimento você
consegue se aprofundar mais na história da igreja, na questão da tradição, e a sua fé, ela se transforma mais a partir do entendimento. Entendimento e aceitação também. Exatamente. E se você parar para pensar, uma prática que é interessante de se ter é antes, um dos nossos guias são as Escrituras. Então, o dom do entendimento é fundamental para que a gente consiga entender as Escrituras. Então, uma prática, sempre que você for ler a Escritura, uma passagem, uma leitura do dia, é antes rezar e pedir ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, ilumine, toque meu intelecto, permita que eu entenda essas palavras e transforme em ações em minha vida. Mas é pedir exatamente ao Espírito Santo uma infusão dessa graça, para que você consiga entender que ele toque o seu intelecto, para que você consiga entender o que você está lendo. Senão, é uma mera leitura. Lembra que as duas tipos de leitura? A leitura a parte da leitura espiritual e a leitura literal. Se você não tiver a graça do Espírito Santo para ler a Escritura, você está literalmente somente tendo a leitura literal da Bíblia. Você está lendo um livro. Fala sobre fé? Não, você está lendo um livro. Leitura literal. É a graça do Espírito Santo que vai fazer com que aquilo se transforme em uma verdade de fé mais profunda na sua vida. Esse é o dom do entendimento. Resumindo, quando você faz o literal, você olha com os olhos humanos. Quando você vai com a leitura espiritual, você vê com os olhos da fé, com os olhos da alma, né? Então a gente tem que pedir mesmo, né? Eduardo, eu, desde que me conheço por gente, eu devia ser muito menininho, eu devia ter uns 3 anos, 4 anos de idade, eu não me recordo exato. Eu sei que era muito pequeno porque minha avó era pequena, minha avó tinha 1,50 m e eu batia no abdômen dela, então eu era muito pequenininho. Eu lembro que ela penteava meu cabelinho assim, todo pro lado para eu sair para a escola, e ela sempre me abraçava, punha assim a minha cabeça assim, perto dela, assim, me apertava, ela, vamos orar. E ela tinha uma oração que ela não me deixava sair de casa sem fazer essa oração do Espírito Santo. Que hoje, com 50 anos de idade, eu acho que eu rezei a minha vida inteira milhares, ali eu posso falar que são milhares de vezes, porque eu invoco essa oração várias vezes, às vezes ao longo de um dia só. Diz assim: Divino Espírito Santo, iluminai meu espírito, esclarecei-me com inteligência. Senhor, cubra-me com teu sangue e amparai-me com a sua bênção. Amém. Eu todos os dias, quando eu acordo, eu vou fazer a minha primazia, eu vou ao banheiro, volto, me sento. Ao pegar a primeira, tocar na Bíblia, eu respiro fundo, fecho meus olhos, chega que eu estou todo arrepiado. E eu pronuncio mentalmente essa pequena oração que ela me ensinou. Divino Espírito Santo, iluminai meu espírito, esclarecei-me com inteligência. Senhor, cubra-me com o teu sangue e amparai com a sua bênção. Amém. Eu pronuncio isso às dezenas, às vezes ao dia, e assim, desde que eu me entendo por gente. Porque tem a oração do Espírito Santo, mas essa... ela é menorzinha e ensinada por alguém. Essa é a sua oração do Espírito Santo, entendeu? Eu me lembro dela me abraçando, assim, pondo a mão aqui na minha nuca, assim, me apertando assim, e fazendo a oraçãozinha baixinha comigo, antes de eu sair para a escola. Então isso ficou pro resto da minha vida. E eu faço hoje com os meus filhos, faço com a minha esposa essa oração. Eu vou começar a orar, eu começo com essa pequena oração, invocando o Espírito Santo. E aí você vê, o que você está invocando aí, na verdade, já cobrimos 2 dos dons, não vê mais. Você está invocando o dom da sabedoria e o dom do entendimento. É porque você tocou ainda há pouco na igreja doméstica, né? E isso foi a minha igreja doméstica. Por exemplo, a casa do papai era minúscula. Aliás, era não, é. Ela tem 68 metros quadrados. Então é sala, cozinha, banheiro e 2 quartinhos. Um dos quartos ocupava eu, minha irmã e minha avó. Nós no beliche de um lado, a vovó do outro, separados por uma máquina de costura da Singer. E eu lembro que eu subia para o beliche e me deitava, estava a vovó sentada na cama, com um tercinho dela lá. Todos os dias ela rezava o rosário, aí colocava o tercinho embaixo do travesseiro, deitava e dormia. Então assim, esse terço já tem alguns anos que eu não vou no Brasil. Minha avó já faleceu e agora eu virei para minha irmã e falei, Inês,
onde está aquele tercinho de cristal, ele parece cristal azul da vovó? Ela falou, tá lá em Jacarepaguá, tá lá na nossa casa. Eu falei, separa ele para mim, que aquele ali, quando for ao Brasil, eu quero pegar ele. Essa é a ideia da... Você vê, isso aí é uma missão apostólica que está acontecendo dentro da sua igreja doméstica. Essa carregar a tradição através da ação, dos atos. Né? Você vê, mesmo a nível de igreja doméstica, você vê os mesmos conceitos. Você tem a tradição sendo passada de forma oral por atitude, você tem famílias que leem o texto, você tem a parte do magistério, que são eles que dão as regras do que a criança tem que fazer na missa, o que a criança tem que fazer na igreja, como é que a criança deve se comportar, como é que a criança não pode fazer barulho enquanto está rezando o rosário. Aí você tem o magistério doméstico, né? Então as estruturas se mantêm, porque são a base da nossa fé. Léo, você podia compartilhar com a gente no grupo essa pequena oração? Compartilha, muito legal. E é muito bonito, essas orações, e a gente sempre pede para o Espírito Santo vem comigo, o que vamos fazer juntos hoje, né? A gente chamar o Espírito Santo também, invocar sempre. Eu muitas vezes tenho uma decisão que eu tenho que tomar, olha, eu peço, vem do Espírito Santo, vem do Espírito Santo, vem do Espírito Santo, porque você precisa de clareza na sua vida. Né? E a gente precisa ter essa liberdade com esse Espírito Santo. Essa intimidade. É uma intimidade, exatamente. A gente tem que ter isso. Não tem que ter medo, né? A gente às vezes coloca assim desculpa, eu só interrompo, porque a gente às vezes coloca uma barreira achando que o que é divino é intocável. Mas não. A gente sabe que isso é para nós. Deus nos ama, Ele está ali. Até porque nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Então, Então, falando sobre o Espírito Santo, ontem recebi um áudio de uma amiga minha perguntando se na nossa igreja tinha tipo aquela oração de cura e libertação que ela estava precisando. Aí eu escutei o áudio dela e parei. Aí eu falei assim, meu Deus, Espírito Santo, vem aqui, o que eu falo para ela? Aí eu fiquei assim, uns 15 segundos assim parada e pedindo. Aí, de repente, eu fiquei até, sei lá, meio emocionada. Aí eu pedi para o Espírito Santo o que eu deveria falar para ela, porque eu senti que ela estava precisando, assim, urgente de alguma palavra, assim, que acolhesse ela. Aí eu rezei para o Espírito Santo, depois, daqui a pouco eu me peguei, eu fazendo a oração junto com ela no telefone. Depois ela me agradeceu um monte. Aí eu falei assim, não foi eu que falei, foi o Espírito Santo, porque eu não sabia o que falar para ela, e eu parei um pouquinho e falei. E rezei, pedi para ele. E daqui a pouco eu mesmo fiz oração junto com ela ali, fui falando coisas que eu nunca tinha falado assim. E ela amou. Depois ela me agradeceu. É a segunda parte, viu? Você tinha que falar? Quando você fala, presta atenção, só um pouquinho, quando você fala aí sobre o entendimento, né, da importância desse em específico, que fala sobre compreender as verdades da fé. Porque para mim, quando a gente fala de fé, a fé é um dos pilares de tudo isso que a gente está aprendendo, que a gente está vivendo o dia a dia. Né? Porque eu acho que sem a fé, que eu me vejo em alguns momentos precisando demais, com ela fraca, entendeu? Eu vejo que isso realmente, quando você é capacitado a compreender as verdades dela, por isso sim é a grande importância desse dom do Espírito Santo. Não existe, varia a nossa jornada, cada um de nós temos uma jornada de santificação diferente. Mas eu escrevo por mim, não tem uma vez que eu não reze, que parte da minha reza não é: Senhor, fortalece a minha fé, preciso de Ti. Não importa que eu estou passando um momento ótimo, um momento ruim, eu peço sempre para que fortaleça a minha fé. Porque eu sei que o inimigo está atacando constantemente, nos bons momentos, nos maus momentos. E é por isso que o próximo dom é tão importante, que é o dom do conselho. Que é o dom que nos ajuda a lidar com as decisões morais complexas. É aquele momento que você tem que decidir o que deve ser feito.
e se o que você acha que deve ser feito está alinhado à sua fé. Porque é bom ter um entendimento, mas quando você é colocado em frente a uma situação que tem questões morais, tem gente que começa a olhar a moral como uma coisa pessoal. Não, eu acredito, mas nós não. Nós acreditamos no que a igreja acredita. Então nós já passamos pelos preceitos morais da igreja, viu? Passando aqui pelos preceitos, pelos princípios morais, nós tocamos em todos eles. É assim que a moral católica opera. Agora, colocar em prática, às vezes é mais difícil do que parece. A verdade é que a gente sempre sabe se a gente tem uma verdade quando nós somos tentados a não usá-la. Se você não está sendo tentado, é fácil. Se você é uma mulher, né, e não está sendo tentado por um cara, é fácil ser fiel ao teu marido. Se você é um homem e não está sendo tentado por uma mulher, é fácil ser fiel ao teu marido. Mas quando você é tentado, é que você se mostra. Né? Então, o dom do conselho é esse dom que te permite lidar com as questões morais complexas. E principalmente te ajudar a discernir, a palavra discernimento vai aparecer muitas vezes, a discernir o que deve ser feito frente a cada um desses desafios. Conselho, a gente também pode dizer que é a prudência, né? O tempo da gente saber falar, da gente saber calar, a gente tomar uma decisão, a hora da gente saber que não é o melhor momento, tudo nas mãos de Deus. O conselho tem que ser pedido sempre, vamos supor. Ele falou do caso de um casamento, mas vamos supor, eu quero comprar um carro, né? Pede conselho a Deus. Qual carro? Me dá luz. Seu conselho a gente pedir a Deus, certo? Como a gente pedir a Deus esse conselho. Eu tenho que comprar uma casa, o melhor momento, entende? Porque a gente tem que ter essa prudência e cuidado também, né? Mas exatamente, como você colocou, bem colocado, para aquele momento que você se sentiu sem respostas, você foi ao onipresente, ao onisciente. Colocou para ele. Né? Mas tem alguma vez que ele não responde? Eu Tem, acho que às vezes, às eu acho que às vezes vezes as pessoas não conseguem entender os sinais. Né? Porque tem coisas absurdas. O silêncio é uma resposta. Sim. Entendeu? Então, Olha, há sempre uma resposta. tivemos Não a que você quer receber, É. mas há sempre uma resposta. Né? Nós tivemos ontem lá em casa uma resposta em um assunto que nós colocamos em oração, que, nossa, foi um negócio assim, toda vez que se pede, toda vez que se ora, toda vez que se... Nossa! E quanto mais, é absurdo. o mesmo conceito, Léo, e para todo mundo, que se aplica à questão do pecado, aquele conceito da advertência, existe também nessa verdade de fé. Quanto mais você exercita pedir a presença do Espírito Santo, quanto mais você desenvolve uma vida de oração, quanto mais na presença divina você está, mais você escuta. Porque mais você está atento, maior é a sua antena. A clareza dos sinais, né? Maior é a sua antena, entendeu? E a questão dos dons do conselho são fundamentais para você entender o que deve ser feito ou não. Porém, para fazê-lo, você precisa do próximo dom, que é o dom da fortaleza. É o dom que vai te dar a coragem de fazer o que deve ser feito, que vai te permitir enfrentar as dificuldades com confiança e perseverança. Eu costumo dizer que tem muita gente que fala muito em fé. Né? Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas, diante do primeiro obstáculo, da primeira dificuldade, se desespera. Aí eu pergunto, cadê a tua fé, irmão? Como alguém fala tanto em Deus, né? Fala tanto em Deus e fala tanto em fé, e na primeira momento te acalma. Se você reparar que muita gente Confia em Deus. confunde fé com o Deus fazer o que eu quero. Exato. As pessoas não aceitam. Uma das nossas... Nós temos que aceitar a cruz que Deus deu pra gente carregar, cada um de nós, né? A gente fica feliz
E fica feliz, né? Quando acontecem os problemas, as tragédias até. Mas a gente tem que aceitar. E Vanusa, muitas vezes nós somos míopes, né? Certos desejos não atendidos, né? São até bênçãos. São livramentos e bênçãos. Sim. Que mais adiante, 2, 3 passos adiante, você olha para trás e fala, Meu Deus. como assim? Quer dizer, o que na verdade te chateou, o que na verdade foi uma frustração, logo em seguida se mostra como um grande alento, como uma grande livramento. Exato, é a palavra mais perfeita. Essa palavra livramento é uma palavra ótima. Porque nós somos cegos, míopes. Livramento é uma bênção também. Catarata, tem tudo. É que te livrou de um problema por não te dar o que você estava pedindo. Ali na Fortaleza a gente pode colocar bem assim. O que você pode fazer naquele momento é isso. O resto você entrega para Deus. Você tem que ter esse discernimento, né? Tanto na parte de conselho. O que não está no meu alcance, eu chego naquele momento, não está no meu alcance, não posso, eu entrego para Deus. Eu entrego para o Espírito Santo, né? Para o Espírito Santo. Sem entender que tem entrego. batalhas que não foram feitas para você nós. lutar. E uma coisa que eu aprendi é chamar Deus para a briga. Porque eu não tenho condições. Sabe? Assume daqui. Assume. Vai comigo. Eu tive Mas entrega, tá, gente? Não é há simplesmente pouco falar. tempo entrega. atrás, coisa de um mês, eu estava despreparado com uma situação. Quando eu digo despreparado, é literalmente despreparado. Tá? E aí eu fui convidado para apresentar em frente a muitos executivos uma coisa que eu tenho certeza que é uma visibilidade que eu não estava querendo ter naquele momento. Mas eu tinha que dizer sim ou não. Sim. Eu parei, falei sim. Ao mesmo tempo eu falo assim, Senhor, vem comigo, que sem ti eu não sou capaz. Eu não sabia se ia conseguir me preparar, eu não sabia nem como eu ia me preparar. Você só confiou em Deus. Só confio em Deus. Mas eu falei, mas eu tinha certeza, vem comigo, porque sem ti não vai dar. E foi muito legal. Foi muito legal, no fim das contas. Entendeu? Então, é assim, é aquele momento que você tem que... É o momento ali... Você acredita, você tem fé, né? Porque outra coisa que é muito comum... Racionalmente não dá. Racionalmente não dá. Racionalmente é assim, qualquer pessoa racionalmente diria, não, veja bem, nesse momento, acho melhor... Não, claro. Muito obrigado pelo convite. Essa é minha irmã. Essa semana eu estava tendo uma resenha com a minha irmã que eu estava falando disso com ela. Eu falei, cara... Vai que Deus está contigo, né? Cadê a tua fé? Sabe que fé é uma coisa interessante, porque nós já conversamos sobre o que é a fé para o católico, né? Que é a forma, é a graça que Deus nos dá de entender o amor dele com a sua linguagem. Nós vamos, inclusive, falar de um dos dons aqui sobre isso. Mas... Uma outra questão que é importante da gente sempre ter alerta é que fé e emoção são duas coisas muito diferentes. Né? Você não pode achar que se você não está emocionado numa missa, por exemplo, é porque você não tem fé. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se a missa te toca, você receber um toque por aquilo, uma infusão do Espírito Santo através de um dos dons, ou simplesmente um momento de toque divino, isso é bom, você sente isso. Isso te toca. Mas você não vai deixar de ter fé, simplesmente porque você entrou na missa, viu a missa, acompanhou, sentiu bem, tudo, mas não chorou, não. Então, é importante fazer essa distinção, principalmente que você vê que dentro do ambiente protestante ou evangélico, eu acho que é aí que eles conseguem muitos adeptos, porque eles associam fortemente a fé à emoção. Então tem um processo de música, de mensagem, de te forçar a se emocionar. E aí você se emociona muito e você acha, agora encontrei a minha fé. Eu tenho fé. Eu vibro com essa música, eu penso em Jesus, eu tenho fé. Porque você está emocionado. A música mexe com o sentimento? Mexe, é por isso que ela existe. Ela mexe com a gente. Te traz tristeza, te traz alegria, né? Te traz agitação, te traz calma. Essa capacidade da música. Entendeu?
Mas entender essa distinção é muito importante para a As gente. pessoas não entendem muito. A gente já conversou com pessoas que saíram da católica e foram para a evangélica e falaram justamente assim, mas A igreja é parada, é emoção, eu não me emociono na igreja. É essa dificuldade. É essa a questão. Então, voltando aqui, o próximo dos dons é o dom da ciência. Desculpe, só falar dessa questão, contribuindo, eu tenho vários amigos evangélicos, né, e que eu sigo, vários em redes sociais. E eu confesso assim que eu fico impressionado de ver a pirotecnia que virou É um show. os cultos. É um show. Né? Porque aquilo ali não é uma missa, é um culto. Então, assim, telões e mais telões. Mas, assim, telão de pegar a parede e faz um negócio, eu falo, É um gente... teatro, né? eu falo, gente, é over demais. É um negócio... Que é feito para mexer com uma as emoções. pirotecnia, assim, que não tem como... Se você entrar, por mais que você não seja, você é aquilo tudo, porque só falta tocar fogo no lugar. É sério. Mas não, tem você labareda. fala, gente, não tem nada a ver, Labareda. porque como você entende o que é uma Eucaristia, o que você sente, que sabe que é um altar, e você entende o que está por trás de todos os passo a passo, né, do rito da missa, você fala, cara, isso não tem nada a ver com nada. Mas você sabe qual é a grande... Todo mundo pode, qualquer um pode ser pastor, né? Mas o interessante, tem um termo assim, o português é uma coisa... Todo mundo hoje é. O português é uma coisa, é uma língua bonita e rica. É uma língua bonita pelo seguinte, porque às vezes a gente usa certas palavras, a gente não entende a profundidade dessas palavras. Né? Você vê, você vai a um culto, você participa da missa. São duas coisas muito distintas. A gente participa do Você vai a um espetáculo e algo é oferecido a você. A missa não. Você está participando da paixão de Cristo. Você está vivendo as primeiras leituras, você está vivendo o perdão, vivendo as primeiras leituras, vivendo a segunda leitura, vivendo a homilia, você participa da Eucaristia, você recebe Cristo. Então, é muito diferente as duas coisas. Mas, infelizmente, existe um grupo grande de católicos que são católicos, mas nunca receberam formação para entender a beleza da ritualística da missa, Né? a profundidade do que acontece. Então, por isso, muitos vão à missa aos domingos. Mas, pelo menos, estão indo à missa aos domingos. Não podia ser pior, né? Mas o problema é que vai à missa domingo e depois numa sexta-noite, Mas, assim, vai nos centros. Tem muito disso. Exatamente, é isso que eu também ia falar, que existe isso. E aí entra novamente o que o Du falou, a nossa fé. A gente crê que aquilo ali existe a igreja espiritual e a igreja A triunfante, a padecente. Existem as duas igrejas, que é uma coisa só. Né? É lindo, porque se quando a gente começa a imaginar, quando você está ali na igreja, que você imagina que aquilo ali, você não está ali sozinho. Você pode ter meia dúzia de pessoas ali, mas você sabe que aquela igreja está cheia. Eu sempre penso assim, nossa, essa igreja está cheia de anjos, de santos. Você tem que pensar assim. É a nossa Qual é fé, o nome gente. do filme que faz É essa... uma gracinha. O Grande Milagre. Não, o Grande Milagre Tem o Grande Milagre é o desenho. O Grande Milagre é o Tem desenho e tem um filmezinho bem também. curtinho, 7 minutos. Eu passei, acho que eu passei uma vez no grupo, não passei? Não lembro. Eu tenho, acho que tem, Ele é muito bom ver. eu acho que eu vou tentar deixar de novo. Ele é muito bom. Mas é bonito, porque a gente tem que ter essa visão que o Du falou, certo? Então, é justamente ali, está o Espírito Santo, está a Santíssima Trindade, está Maria, está todo mundo ali, gente. Coisa mais linda. Então vamos lá. Tá Ciência. pessoas, né? Ciência. O dom da ciência é um dom bastante específico, mas é um dom que nos lembra e nos ensina a entender, respeitar e cuidar de toda a criação divina. Porque não só o homem é a criação divina. Né? Então, ter carinho, o entendimento da importância da preservação da criação divina é o dom da ciência. Ter ciência do valor da divindade de todas as criações de Deus. Ciência dos santos, tá? Esse dom é a ciência dos santos. Então vem, o outro é o dom da piedade. O dom da piedade é esse dom de entender e ver Deus como um Pai amoroso.
essa capacidade de ser filho, desenvolver esse amor de filho de Deus, mas também ver o Cristo e todos os outros como irmãos e irmãs. O dom da piedade é o que nos capacita a ser membros presentes e atuantes na comunidade. Porque você não é só um membro da comunidade, você literalmente vive a comunidade como a sua igreja, que é a extensão da sua igreja doméstica. Então, a tua capacidade de devoção, de entrega, de entender, ter a piedade, esse amor de irmão pelo mesmo Pai, é o dom da piedade. Tá? E o último dom a ser coberto é o temor a Deus. Temor a Deus é uma reverência e não medo. É importante entender isso. O dom do temor a Deus é você entender o poder de Deus. Não como a entidade de se suprimir, mas o poder da criação. A capacidade de Deus. E nessa reverência, entender que a não reverência tem consequências. Né? É uma opção. Você opta, lembra da tua capacidade de discernimento, entendimento, para escolher entre se aproximar do bem e se afastar do mal? Certo? É uma opção. Resolver se aproximar do mal, você está negando a Deus. Tem implicações. Certo? Então, temor a Deus é importante para a gente entender, ter essa reverência, esse respeito. Que lembra, tem a ver com, em várias aulas nós já tocamos sobre a questão da a espiritualidade está ligada à ordem das coisas. E quando há desordem, sentimentos desordenados, é que você se aproxima do pecado. E na ordem das coisas também há hierarquia, como a hierarquia familiar, a hierarquia da igreja, a hierarquia do padre sobre nós. Então, essa hierarquia é reverência. No momento que você não tem esta reverência, você está se colocando numa situação de desordem. E a desordem te aproxima do pecado, ou abre portas para o pecado. Porque você perde a noção da hierarquia das coisas. Fechamos os 7 dons do Espírito Santo, ou chamado dons infusos. Mas os 7 dons do Espírito Santo. Estão bem? Vamos falar agora dos carismas. Mudou? Os carismas, os dons, que eu falei, são essa capacitação que o Espírito Santo nos dá, nos alimenta. E nós vamos ser alimentados a vida inteira. Já somos desde o batismo, mas temos condição de lidar com isso, entender e lidar e agir, né? Usando a fortaleza para agir, usando o entendimento para entender, usando o conselho para decidir, usando a piedade para lidar com os irmãos, usando o temor para saber manter a reverência com nossos atos. Todos esses dons nos capacitam a agir. Mas de que adianta os dons se você não os usa? Como usá-los? Aí vem os carismas. É agora o Espírito Santo te dando ferramentas para usar esses dons da forma certa. É que nem a parábolazinha dos dons, né? Dos talentos. Que um foi lá, enterrou, guardou mesmo. Exatamente. E de que adianta ter o talento e você não fazer nada com eles? Então, em termos de natureza, são os dons extraordinários. Em termos de importância, dá vitalidade à sua vida espiritual, é aquele alimento, a bateriazinha, né? É carregar a bateriazinha ininterruptamente com força de fé, para que você haja para sua santificação
mas também para a santificação da comunidade. Aí vai o dom da piedade. É você e seus irmãos nessa caminhada. O propósito são as ferramentas que a igreja te dá para caminhar nesse caminho da santidade. E através da utilização de como o Espírito Santo te alimenta, você ter melhor discernimento nas suas ações. Tá? Até agora não começamos a falar dos carismas. Eu estou só explicando o que são os carismas e a razão pelas quais eles existem. Então, o primeiro é palavra, sabedoria e conhecimento. Você recebe o conhecimento, você recebe a sabedoria, mas como agir? Então, o dom do carisma é aquilo que você não sabe exatamente como fazer e de repente você tem uma ideia. Você nunca tinha pensado, mas é verdade. Se eu tivesse assim, de repente ia ser legal. É aquele empurrãozinho do Espírito Santo no teu ouvido, dizendo, olha, você tem o conhecimento, você tem a capacidade, mas está te faltando agir. Toma aqui, ó. Te dei a sabedoria para você agir, mas você precisa agir. Então vem, você recebeu a palavra, você recebeu a sabedoria, agora você precisa agir. Vem então o carisma, um empurrãozinho do Espírito Santo sobre a palavra e a sabedoria. Tá? Fé e cura. O carisma da fé e da cura é um carisma impressionante, porque ele é o desenvolvimento de uma fé inabalável na capacidade de Deus de agir. Tanto em ações quanto em cura física e espiritual. Mas essa palavra inabalável é muito importante. Porque se no momento de desespero você não tem salvação, não vai ser curado, o que está acontecendo comigo? Isso é o inimigo te tentando. Isso é o inimigo tentando tirar de você a confiança. Isso é o inimigo lutando contra o carisma da fé e da cura. Então, esse dom, esse carisma, é quando você confia plenamente na intercessão de Deus. Essa fé inabalável. É um carisma. Porque você tem que estar sendo constantemente alimentado na medida em que você está passando por um momento... A ação de Deus. É. Desculpa. Hã? Eu falou intercessão. É a ação direta de Deus. A ação direta de Deus, a ação direta. Não, intercessão, desculpa. não, por favor, me corrija. Realmente a palavra certa é a ação. A da profecia. Todos nós somos profetas. Na verdade, quando batizados, todos nós viramos reis, sacerdotes e profetas. Sabiam disso? Então, no nosso batismo, todos nós somos batizados como reis, sacerdotes e profetas. O que é o dom da profecia? O dom da profecia não é adivinhar o futuro. O que é o dom da profecia? O que é o dom da profecia? Vamos lá, o que é o dom da profecia? O que os profetas faziam? Falar sobre Deus para as pessoas. Não, exatamente. Profetizar eram os profetas proclamando as mensagens de Deus. Os profetas não estavam inventando nada. Isaías dizia o que ele ouvia. Moisés passava o que ele ouvia. Então, o profeta não era quem via o futuro. O profeta é quem tinha a capacidade de transmitir as mensagens de Deus. E, normalmente, essas mensagens eram para trazer as pessoas ao arrependimento. Raramente era uma mensagem, olha, vocês estão muito bem, vocês estão saindo muito bem, continua assim. Não. Não adorem outros deuses, não façam outros ídolos, não construam assim. As mensagens eram normalmente uma mensagem de aviso que você não está no caminho certo. Então é um chamado
É alguém que é capaz de transmitir uma mensagem de Deus te chamando para o seu caminho da santidade. Então, somos todos profetas. E quanto mais alimentados com esse carisma, mais nós temos a condição de ajudar um irmão que ele sente que está saindo do caminho. Mesmo que aquilo signifique uma chateação. Aí você precisa... Como um pastor guiando suas ovelhas. As ovelhas, exatamente. Vai saindo, vai só colocando um lugar. Exatamente. Aí para isso você precisa do entendimento, você precisa do dom do conselho, você precisa do dom da fortaleza, porque você está se expondo, você pode brigar com um familiar, você pode brigar com um amigo, por estar tentando ajudar. Mas aí é importante por quê? De que adianta você ter isso se você não agir com a palavra e a sabedoria que você recebeu? De que adianta você ver um irmão em processo de deterioração espiritual se você não usar o carisma da fé e da cura? Certo? Fazer as coisas... Então, no conselho, acho que agora eu estou mais calma para falar, que agora eu me emocionei. No conselho que eu pedi para o Espírito Santo para falar para minha amiga, eu falei justamente isso aí para ela. Eu falei para ela assim, para ela, no íntimo dela, ela rezar, conversar com Deus e pedir para Ele, mostrar para ela o que ela estava fazendo que não estava agradando Ele. Para ela buscar, aí falei para ela também, depois orientei toda na igreja, falei para ela ir até uma igreja, mesmo que não tenha ninguém da igreja, que ela entra lá diante do Santíssimo, que ela se entrega totalmente para Ele, pede clareza para Ele. Falei para ela procurar confissão, falei tudo para ela. Porque antes eu rezei com ela, falei as palavras que o Espírito Santo me orientou, fui falando para ela, mas aí depois eu direcionei ela certinho no que ela deveria. Então você estava profetizando. Entendeu? Resumindo, nós somos o microfone de Deus. Né? Então a gente simplesmente, Ele nos usa para falar. Certa vez um amigo no Texas, onde a gente morava, trabalhava comigo e ele estava no processo do visto, né? Pro green card. E tudo dava errado no processo dele. Os outros amigos que estavam envolvidos também estavam sendo agraciados, né, com o visto e tal, e ele estava ficando para trás e ele não conseguia alcançar isso. E davam problemas e ele tinha que justificar aquela coisa que a gente já conhece de visto. E eu conversando com ele, era um amigo muito próximo meu, ainda é. E eu conversando com ele, tentando acalmá-lo, né, falando, calma, tudo se resolve e tal, dando uma palavra com ele. E eu falei assim para ele que ele tivesse mais fé. Falei, tenha fé que isso vai chegar, eu tenho certeza disso. E nesse momento ele se aborreceu comigo, brigou comigo, assim, se aborreceu, paramos de nos falar assim algum tempo, porque ele chegou para mim e disse que eu estava botando a fé dele em questão, estava dizendo que ele não tinha fé, e que ele tinha muita fé, que eu não precisava falar para ele que ele tivesse fé, sabe? E me chateou muito isso, né? E passou-se um tempo, e aí depois acho que ele reconheceu, né, o que ele tinha falado e que ele tinha feito. Ele voltou não tocou no assunto, mas ele voltou a falar comigo, voltou a falar tudo que a gente conversava e tal. Então, assim, achei que foi sabe, você pedir falar com a pessoa, tem a fé que vai acontecer, e a pessoa chegar a esse ponto de se ofender porque eu aconselhei. Mais uma pergunta, você teve essa experiência que foi uma experiência ruim. Você estava tentando ajudar e houve uma experiência ruim. No final das contas, eu digo afeto agora. Se tiver aí que entra, se tiver uma outra situação que você se sinta impelido para falar de Deus e falar da fé, você iria falar ou ia pensar 2 vezes? Não, eu ia dar o mesmo conselho que eu dei antes, ia dar o mesmo conselho. Só que esse amigo, independente da religião, ele é protestante, ele não é católico, mas, sabe, eu acho que as pessoas às vezes acham que
é aquele negócio que o Léo falou ainda há pouco também, que as pessoas confundem a fé, né? Acha que até você também falou que acha que tem que acontecer, né? A fé é o que? É o Mas que... a maioria das igrejas protestantes também tem esse viés, você sabe, né? É meio que, como eles não têm o sacrifício da Santa Missa, é meio que, eu estava conversando isso com alguns protestantes, eles sabem disso, pedindo para, você está ali pedindo. Lógico que a gente pede. Deus quer que a gente peça. É o culto da prosperidade. É tudo culto da associado ao prosperidade. pedir. Gente, nós temos que aceitar também aquilo. Aceitar, acho que a Bíblia diz, temos de nos acostumar com os tempos, com as atribulações e com os tempos do Senhor. Vai acontecer no tempo do Senhor, da forma do Senhor, não importa o que você essa queira. América aqui, ela é campeã, Ela é campeã. em te dar essa lição. Né? Eu acho que Deus usa isso aqui principalmente para o que você acabou de falar. Mas é mais importante Testar ainda, a sua resiliência e a sua fé. por isso que nós precisamos do próximo carisma, que é o carisma do discernimento do Espírito Santo, para entender o que é certo e o que é errado, E o porquê das coisas. Né? de todas as facilidades ou de todos os problemas que vêm em nossa direção, o que é de Deus, o que não é de Deus. Né? Então, o discernimento do Espírito Santo te permite discernir entre o bem e o mal, entre o bem vestido de mal e entre o mal vestido de bem. É a capacidade, visão de raio-x, né? É a capacidade de você enxergar, independente do que aquele evento parece ser. Por isso que é importante a gente pedir ajuda. Me ajuda nessa decisão, né? Me ajuda nesse momento. O que o senhor acha? Né? E o último... É só aquela coisa que às vezes aparece um mal para que Deus, a gente recebe uma coisa que não é agradável para justamente a gente tirar proveito daquela situação. Bem maior. Então, bem maior. Então é o discernimento, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? De discernir. Porque tudo dá errado, porque eu não consigo um trabalho, porque eu não consigo isso. Entende? A gente murmura menos. A gente tem que ver que naquela situação mal que a gente está passando, ali para frente, a gente tem que entregar para Deus. Por isso que a gente fala, entregar e descansar. Pronto. Lá na frente. E fazer a nossa parte, claro, né? Mas fazer a nossa parte de ficar orando, pedindo o Espírito Santo, pedindo para Deus, pedindo intercessão, para a gente receber a graça depois disso. Tá bom? E eu acho, Eliana, que, assim, a vida, todo mundo tem suas cruz, né, que você tem que levar. E, às vezes, a vida é realmente muito difícil. E, de repente, para uns ou outros, aquela dificuldade, ela vai ser pela vida toda, né? Só que passar dificuldade na vida, eu acho, você não é tristeza. Você tem que saber ser feliz nas suas dificuldades. Porque imagina, se não é uma pessoa pobre, ela não seria feliz, né? Porque ela não tem dinheiro, Então a gente tem que saber viver a vida conforme Deus nos oferece, né? E com alegria. Eu penso, né? Quando você tem esse entendimento, né, das cruzes, do conceito de carregar uma cruz, quando você tem entendimento que certos sofrimentos, quando oferecidos, por exemplo, pelas almas do purgatório, você está ajudando. Então, o teu sofrimento se transforma num ato de amor. Você vê sofrimento de uma forma muito diferente. Entendeu? E a dor, a ansiedade, o medo, a desesperança não são sentimentos de Deus. Quem alimenta esse sentimento é quem quer te tirar do seu caminho da santidade. Então o caminho da santidade é esse, você entender a sua cruz, viver a sua cruz, que seja uma cruz de uma vida inteira. Você está sendo purificado aqui. Lembra, nós já somos eternos. A nossa alma continuará. Nosso corpo perecerá. Nossa alma não. Então a alma que hoje nós guardamos nesse nosso santuário, esse santuário da dignidade da nossa alma, que é o nosso corpo, essa alma é eterna. Então, se há um processo de purificação aqui,
você já está mais próximo da verdade do que vai ser no céu. Então tem que entender também esse outro aspecto da cruz. O último carisma não está listado aqui. Eu vou até depois mudar. Mas o último carisma é de línguas e interpretação, que é o quinto. O que é o carisma de línguas e interpretação? É um carisma que é muito interessante, porque é muito usado como dom do Espírito Santo. O dom de línguas. Não um dom, é um carisma. Mas é a capacidade, quando você realmente tem, porque aqui eu estou falando que é um dom específico. Quando a pessoa que tem o dom de línguas, o que é o dom de línguas? Nós temos exemplos de dom de língua na Bíblia, né? Pentecostes é um exemplo do dom de língua. O Espírito Santo baixou sobre os apóstolos e os capacitou de falar em várias línguas. E naquele momento, 3.000 pessoas foram convertidas. Esse é o dom de línguas? É. Mas o dom de línguas também é a capacidade de orar que transcende a palavra. Transcende a nossa capacidade de transformar a oração em palavras conhecidas pelo homem. Então, quando você vê alguém que tem o dom de línguas, orando em línguas, você não consegue entender nada que essa pessoa fala. Nada. Aquela pessoa não está orando no nosso nível de capacitação de entender ou transferir em palavras. Ela está conectada com Deus. É uma linguagem, é uma oração que os conecta direto com Deus. Por isso que ela é extraordinária. Ela é sobrenatural. Da mesma forma, você tem as pessoas que recebem o dom de entender quem fala em palavra. Por isso que o carisma é línguas e interpretação. Tá bom? Pode não parecer, mas nós cobrimos bastante matéria hoje. Esses 12 dons são, como eu falei, nossas armaduras. E tê-los, entendimento de cada um deles, e tê-los em mente, nos ajuda em todos os momentos a estar mais preparados para as tentações do mundo. Certo? Então, bem, antes de a gente tentar fazer um joguinho aqui, que temos 15 minutos. Alguma pergunta? Eu tenho uma. Sobre o carisma da profecia. Quando você não diretamente está se invocando ou falando exatamente de Deus, mas você está demonstrando confiança nele, seja por palavras de incentivo, de certa forma até fé que as coisas aconteçam, dê certo, isso é um tipo de profecia? Eu diria que isso está mais ligado a palavra, sabedoria e fé e cura. Você teve um entendimento, quer dizer, o Espírito te ajudou a ter um entendimento da mensagem de Deus. Você trouxe isso para a sua verdade pessoal. Você notou que tem alguém precisando de cura espiritual ou física, e você então está usando essa sabedoria para tentar ajudar essa pessoa. Entendeu? Você tem que proclamar a mensagem, a palavra de Deus. Jesus, como ele entendeu? Você tem, é um pouco diferente. A profetizar. Posso te dar um exemplo que aconteceu? Pode. E até falaram, olha, está profetizando, agora deu para isso. Sexta-feira passada na loja, houve um mal-estar lá com um cliente que havia feito a reserva de um carro por uma semana. E na hora dele vir buscar o carro, a esposa dele, por motivos que nós não entendemos muito bem, não ficou claro, não se agradou do carro e queria, porque queria desfazer o negócio. Isso ele já tendo pago o carro, já assinado os contratos, tudo feito. Ele foi buscar o carro. Isso gerou um mal-estar muito grande dentro da loja. O meu gerente intervindo, o vendedor não querendo perder a venda e tal. Eu vi que o negócio estava se arrastando todo. E eu trabalho, por exemplo, de porta aberta. Então eu ouço tudo, eu estou, vamos dizer assim, ciente do que está acontecendo. Eu me levantei, fui até a sala, falei, vamos fazer o seguinte,
mais importante que você comprar o carro é você sair daqui satisfeito. E eu estou vendo que isso dificilmente nós vamos conseguir, porque está se gerando uma situação aqui que não está nem clara, né? Porque é um carro novíssimo, impecável, baixíssima milha, tudo que você queria. Então vamos fazer o seguinte, vamos desfazer. E eu aceitei numa boa, devolvi o sinal do cara, coisa que, né, sinal é sinal. Você reservou, o carro ficou separado um mês, uma semana, e acabou ali. Eu falei, cara, para, esse ambiente que está se criando dentro da loja, numa sexta-feira, esse cara fazendo tudo isso e tal. Terminou, ele saiu pela porta, o vendedor murchou, mas murchou, ficou. Eu cheguei nele assim, estava todo mundo dentro da sala, eu falei assim, vem cá, olha para mim, presta bem atenção, publica o carro hoje, que hoje ainda, amanhã, mais tardar, segunda-feira, esse carro está vendido, você vai vender ele de novo. Tenha fé, não desanima não fica borocochô, não fica com essa... Você não fez nada de errado. Acredita que vai dar certo. 30 minutos depois, o mesmo carro estava vendido. Eu não diria que foi profetizado. Não, mas é você pegar... Você está usando a sabedoria. Você entendeu uma situação, você tem um conhecimento de fé, você teve uma atitude de ajudar e você agiu. E o que eu falei deu certo ali. E você teve a fortaleza para agir, você teve entendimento do que estava acontecendo. Então, essas coisas acontecem, nós somos alimentados constantemente. A parte de carisma de profetização é uma coisa, eu diria restrita. Restrita mesmo. Há pessoas que são santos da igreja, profetizaram, receberam mensagem, entenderam. Acontece assim. Mas é uma coisa que você não sabe, que não é de você. Você não sabe por que você falou, você nunca falaria, e de repente você fala uma coisa que... Como é que eu lembrava disso? Como é que eu falei isso? Exatamente. Já aconteceu assim de você chegar e falar uma palavra para uma pessoa que você falou assim, não é a Eliane, você foi usado. Uma vez. É surreal. É um instrumento. E veja, a profecia, ela não é só palavra, é sonhos, é um canto, entende? Então a gente fala, a gente tem que crer mesmo no som do Espírito Santo e pedir para Ele. Senhor, que eu seja profeta, que eu seja rei, que eu seja sacerdote, porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso para no mundo. A gente fala em âmbito da igreja, mas, gente, é muito mais do que o âmbito da igreja. É o mundo. A gente está aqui porque nós somos pescadores de almas, né? Nós somos discípulos de Jesus, nós somos pescadores. Então nós precisamos ter esse contato com o Espírito Santo, nós temos que ter essa intimidade, como a Vanusa falou, esse cuidado de pedir isso, né? Porque a gente, você vê, pouca coisa a gente conversou ali, a gente passou por quantas coisas, situações que a gente teve na vida, né? E hoje você conhecendo que você é um instrumento, é muito mais fácil de você dizer, Senhor, usa. Que a gente fala, a gente só é uma casquinha aqui. O Senhor faz uso desse instrumento. Sermos instrumentos. Sermos absolutamente instrumentos para a nossa salvação e instrumentos para a salvação da nossa irmã. Não só em âmbito de igreja, gente. No geral. No geral. Vamos lá. Não acredito que a gente vai conseguir passar por todo o TikTok, mas já vamos contando pontos para quem acertar. Então, vamos começar aqui. Quem começa? Espírito Santo ou extensório? Temos 2, 1. 5 minutos. 2, 1, rapidinho. Léo e Regis, 2, 1 ali. Vamos lá. 2, 1. Vai lá. Espírito Santo. Escolha um quadrado. 5. Não sou Espírito Santo. Não. Já escolheu, não. Já escolheu para amigo, não tem problema. Vamos lá, Espírito Santo. Vai lá. O Espírito Santo quer responder. Pô, esse truque era pegar algo pior, né? Escolheu para outro time, né? É bom. Mas aí o outro time escolhe para ele. Mas vamos lá. Quais são os símbolos do sacramento do matrimônio? Aliança. Não, a Eucaristia faz parte do ritual. Do ritual. Aliança são os símbolos. Quais são as duas coisas que acontecem no casamento? Troca de aliança, com certeza. Vai ter um beijo no final. Tem um beijo também, uma só pessoa. A bênção do padre, onde ele
sacramento ali, que o matrimônio ele é insolúvel. Eu vou tentar ajudar. Vamos lá. Vou tentar ajudar. Eu estou me coçando aqui. Igreja doméstica. O que é importante que aconteça no casamento? Tem que haver Tempo. É porque você disse que você está consentimento. A troca de consentimentos. Então, é a aliança e a troca de consentimentos. Eles acertaram, foi? É meio. Dá 25 pontos. Vamos lá. Agora o Espírito Santo, Felipe, escolhe para outro time. Então agora troca. Então, Nossa, do time. Não, outro time não, agora é o. A Flávia falou 3 para o pessoal do ostensório. 3. Então agora trocou. Já É. tá. Qual a importância dos sacramentos da Eucaristia? Vamos lá, ostensório. receber a graça. Receber a graça sacramental. Vamos lá, vamos no caminho. É isso aí. Também. Tempo. Receber o corpo de Cristo. Receber o corpo de Cristo. Tem mais gente no time ostensório? Não. Ô, Felipe, olha. Tá arrebentando. Eu não faço nem mais aquele joguinho do Bosa, porque o Felipe ganhava todos, pô. Estar em. Eu acho que esses dois. Remissão, quando você faz a remissão dos seus pecados, É. para poder fazer Está de a graça. graça. Mas o Felipe cobriu os dois Os fundamentais. dois fundamentais. É o ápice, o cristão celebra a presença da Eucaristia do Sacramento também. Ele é o moral sacrifício de Cristo e uma participação real em sua paixão, morte e ressurreição. Mas é receber Cristo e receber a graça sacramental. São os dois que tinham na matéria. 100 pontos. Agora, Então, cinquentinha lá para o ostensório. agora vamos lá, meninos. Os meninos do ostensório escolhem para o pessoal. Vamos lá, Espírito Santo. Espírito Santo, escolhe uma. Mais um. 2? Qual o efeito do sacramento da reconciliação? Paz interior. Mandou muito bem. Paz interior. É um dos maiores efeitos. Mas você alcança a paz interior porque houve a absolvição dos pecados. Certo? Sim. Pô, gostei da paz exterior. É. Vamos lá, ostensório. Tem que ser 8. Tem que ser 8, né? Vai no 6, pô. Quais são os rituais da confirmação? Primeiro você se confessa, depois você vai participar com. Vai ser receber a Rituais. unção. Rituais, foi de preparação. É. Ritual. O momento em que você está recebendo a confirmação tem um ritual. Ele estava fazendo sinal. É. Tem as orações. Você recebe a, Orações específicas, que mais? recebe a bênção do bispo. Com o quê? Com Com óleo. a imposição Óleo, das mãos e a doce. bênção do óleo. Sobre a testa. Vai, né? Vamos. Ô, bicho, depois da tua primeira. Vamos lá. Vamos lá, Espírito Santo. 9. Quais os símbolos da unção dos enfermos? O óleo. O óleo, que óleo? Óleo canola? Ó, Não. Óleo de coco? Não. ali tá dito o tipo do óleo. O óleo dos... Como é que é o nome do jogo, hein? O óleo dos enfermos. É isso que eu falei. Eu já falei pra ela, dançando dos enfermos. Eu só... O óleo dos enfermos e... Há uma oração específica. existe uma oração específica. Específica. Ação de cura.
a imposição das mãos também. A oração é feita com a imposição das mãos, né? Eu vou dar o ponto porque eu também ajudei o Regis ali, você fez assim. Falei, a imposição das mãos. É isso que eu ia dizer. Lembra o pensamento lá do mestre. Vamos lá. Oi, Chancellor. Quais são... Nossa, é muito mole. Quais são os sacramentos da cura? Não. A unção dos infernos. Hã? A dos infernos, a unção dos infernos. Unção dos enfermos? Tá bom. Tá marcado. Unção dos enfermos para outra? E tem outra. Está aqui fotografado. Oxe! É uma coisa bem... A penitência. Felipe, olha, você tem que... Felipe, tá que tá, hein? Tá que tá. O cara tá ali só... Tá só no raio. Tá salvando o Chancellor. Vamos lá, Espírito Santo. 4. Qual a importância do sacramento da ordem? A ordem é o sacramento que forma, né, o padre. Sacramento da ordem. Tem igreja. Exatamente. Concede no mistério sagrado ordem essencial para a vida da igreja, pois garante a continuidade do magistério da igreja como um todo. Acho que não tem opção para vocês, né? Tem que ser seis, né? Ficou na defensiva. Vai lá, Felipe, defenda. Vai lá. Qual a importância do sacramento da confirmação? Nós falamos hoje sobre isso. Receber e... É a graça, né? Você confirmar o que lá atrás seus pais e padrinhos apontaram como caminho. Você vai estar, na verdade... Isso é o ato da confirmação. Mas qual a importância para você da confirmação? Nós falamos hoje sobre Receber isso. os dons do Espírito Santo. Receber os dons do Espírito Santo. Qual é o termo também usado para a confirmação? Qual é? Não, isso aí não está valendo ponto não. Mas não. O que é considerado a confirmação? Um Pentecoste pessoal. É o teu Pentecoste, momento da infusão do Espírito Santo. Fortalece. Hã? Deus ele. Mas está batendo assim quentinha para todo mundo? Conforme vai passando? Tá. Vamos fazer o 7. 7 Então faz. vai lá. O 7 é o que vai, quem vai responder primeiro. Ganhou ponto. Quais são os efeitos do batismo? Se torna filho de Deus. Amar a Deus. Te liberta Se torna filho de Deus, te liberta do pecado original. Não é qualquer pecado. Pecado original. E te inicia na vida católica. cristã. E é uma graça sacramental. 25 para cada um? Ele vai ter deu empate, então. Deu empate. 25 para cada um, porque metade foi Léo, metade... Gente, 8 e 1. Eu sei. Vou ajudar Gente, na próxima aula, igreja e causas sociais do mundo moderno. Como é que a igreja está lidando e aconselha que nós lidemos com o mundo moderno e as causas sociais. Tá certo? Tá bem complicado, né? Por isso que é importante entender o
a nossa igreja diz sobre isso, né?